Olá, amigos! Começando mais um Guru dos Carros Responde. Para quem não me conhece, eu sou o César Tiso, jornalista automotivo com mais de 10 anos de atuação no setor e criador também aí do personagem Guru dos Carros. Hoje, uma sessão que figura dentro lá do nosso site, do www.autu.com.br. Você pode acessar o nosso site, buscar lá dentro da nossa seção Guru dos Carros algumas dúvidas e as respectivas respostas também, que eu já publiquei lá, envolvendo aí diversos comparativos, diversos modelos hoje à venda no mercado, sejam eles novos, seminovos, enfim. Aqui é um espaço para a gente discutir, chegar aí às conclusões para qual é o melhor modelo para você destinar o seu dinheiro. A gente sabe que um automóvel é uma compra cara, então todo mundo quer fazer aí a melhor escolha sempre. Bom, começando o vídeo de hoje, a primeira das 3 perguntas foi uma questão bem interessante enviada pelo Neilo, que eu separei aqui, porque aborda uma tecnologia que vira e mexe a gente acaba não mencionando muito, mas são recursos, são assistentes de condução muito interessantes, pensando aí do ponto de vista da segurança dos ocupantes e também do conforto, né? Bom, o Neilo, ele coloca uma questão até que simples, objetiva. Ele falou o seguinte: dentre as opções de modelos hoje à venda aqui no país, qual deles, né, ou quais são as opções mais interessantes dentre aqueles que oferecem o sistema de frenagem autônoma? Bom, para quem não conhece, o sistema de frenagem autônoma é um recurso que monitora aí o trânsito logo à frente do veículo, nas condições aí da via e em velocidades baixas. Esse é um sistema que não atua em velocidades elevadas. Cada marca tem o seu ajuste, a sua configuração, mas gira em torno de 30 km por hora, por exemplo, algumas marcas um pouquinho além disso. Mas, por exemplo, se um pedestre entra na frente do carro e você não toma a ação de frear, né, de pisar no pedal de freio ali, o carro é capaz de realizar essa função, essa manobra aí de uma forma automática, de uma forma autônoma. Então, uma série de sensores, radares presentes aí no carro que atuam em conjunto, aí tem todo um sistema de algoritmos, uma leitura aí dessas condições da via logo à frente aí do carro, para que o sistema atue de uma forma sozinho. Ele não depende, então, da atuação do motorista. O Neilo mesmo citou para que eu analisasse entre 3 modelos que contam com essa tecnologia. Então, no caso, a gente está falando do Chevrolet Equinox, do Volkswagen Golf e do Peugeot 3008. Né? Ele comentou qual desses modelos também a frenagem autônoma está sempre em operação, não depende aí de ser acionada ou não pelo motorista. Bom, eu comecei respondendo aqui para o Neilo, que é o seguinte: geralmente, por padrão, os carros com esse sistema ele já está sempre operando. Na verdade, é o seguinte: às vezes é muito mais comum que você tenha que desabilitar ou desativar o sistema de frenagem autônoma do que ter que habilitá-lo, né? No caso do carro, antes de você sair aí dirigindo por aí. Mas como cada marca, cada montadora tem uma postura, então é sempre bom você conferir no manual do carro para ver em quais momentos a frenagem autônoma entra em operação. O Neilo também perguntou a questão da velocidade, como eu já disse aí na abertura do vídeo, no comecinho da resposta. Cada montadora adota o seu padrão, mas geralmente a frenagem autônoma funciona, ela é voltada para o uso urbano. Então, para aqueles momentos em que o motorista está um pouco distraído, isso geralmente ocorre em velocidades baixas. Então, por isso que geralmente está falando aí de 30 km por hora, por exemplo, como é o caso do sistema da Volkswagen. Então, geralmente gira em torno disso aí. Ele não vai atuar em velocidades muito altas, como 100 km, 80. Não, ele não atua. Ele atua nessa faixa de 30, talvez até 50 km por hora, dependendo aí da marca e do modelo, mas sempre velocidades baixas. Bom, recomendando aí para o Neilo uma boa opção de carro com sistema de frenagem autônoma
Eu acho que dos 3 modelos que ele citou, eu ficaria, pelo menos na minha opinião, com o Chevrolet Equinox, porque é o seguinte, hoje o Equinox na versão topo de linha Premier, ele já traz um pacote excelente, seja de equipamentos para conforto, como também de segurança. Na faixa de R$160 mil, o Equinox Premier já conta com a frenagem autônoma de emergência, tem também assistente de estacionamento, detector de pontos cegos, então é um carro alerta, assistente de permanência em faixa, então ele é um modelo muito completo. Se creio eu que o Neilo gosta aí, né, de tecnologia, de um bom pacote de tecnologia, eu acho que o Equinox vai agradá-lo bastante por conta disso. Então ele é um carro muito avançado do ponto de vista dos sistemas de assistência à condução e também de conforto, né? Você também tem um carro muito completo, com teto solar panorâmico, revestimento interno de couro, tem um bom motor 2.0 turbo, um câmbio automático de 9 marchas que é muito elogiável, na minha opinião. A transmissão do Equinox trabalha muito bem. Você tem um nível de desempenho muito bom, muito alto. Claro que o consumo é um pouquinho mais elevado no caso do Equinox, mas também você está falando de um carro que faz 0 a 100 na faixa em pouco mais de 7 segundos, então é um carro bem veloz, um carro bem ágil, cobra essa conta aí na hora de abastecer, né? O que é hoje um pouquinho até que natural ainda, né? Sobre o Golf e o Peugeot 3008, ocorre o seguinte, para você equipar esses 2 carros com o pacote de tecnologia, aí, um pacote que contempla o sistema de frenagem autônoma, no caso do Golf, do Golf GTI, como o Neilo cita na pergunta, você teria que adquirir um pacote opcional. O mesmo ocorre com o Peugeot 3008, o sistema de frenagem autônoma no crossover francês figura na versão Griffe Pack, então é uma versão aí mais a topo de linha, mais cara, só que também você já avança um pouquinho mais do preço em relação ao Equinox Premier. Então eu acho que o SUV da Chevrolet ele tem um bom compromisso aí em termos de custo-benefício e pacote de tecnologia, né? Você não precisa gastar tanto para ter um carro muito completo do ponto de vista desses assistentes aí de condução. Então é um recurso interessante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a tecnologia hoje está ajudando muito a evitar acidentes, evitar até mortes no trânsito. É um sistema muito bom. Claro que hoje em dia figura em carros mais caros, então exige um investimento, uma contrapartida financeira maior, mas sem dúvida nenhuma, se você pode arcar com isso, vale muito a pena sim. E hoje o Chevrolet Equinox é um bom modelo equipado com esse recurso de segurança, no caso a frenagem autônoma de emergência, dentre outros recursos aí também que eu já citei. Bom, partindo para a segunda pergunta do vídeo de hoje, ela foi enviada para o nosso leitor, que ele perguntou o seguinte, ele colocou nos termos dele, até colocou aí entre aspas, né, qual desses 3 sedãs entrega mais? Ele caracterizou assim, então ele separou, pediu para que eu analisasse a melhor escolha aí. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista do custo-benefício, né, do projeto em si, entre o Volkswagen Virtus Comfortline, o Hyundai HB20S e o Fiat Cronos, aí nas suas versões mais caras, a gente está falando de carros na faixa de R$70 mil. Bom, a minha resposta foi a seguinte, eu acho que dentre esses 3 modelos, o que, novamente, entrega mais, aí, entre aspas, né, na minha opinião, é o Volkswagen Virtus Comfortline. Bom, pensando do ponto de vista de segurança, eu já começaria deixando de lado o HB20S, porque ele não conta com os controles de tração e estabilidade, recursos importantíssimos aí do ponto de vista da segurança ativa. Claro que muitos modelos também não oferecem, mas eu acho que se você está analisando uma categoria em que rivais muito próximos, com a mesma faixa de preço, tem o sistema, acho que a gente tem que priorizar os modelos que entregam, que contam com esses recursos. Então, eu já deixaria de lado o Hyundai HB20S, aliás, o modelo da Hyundai já carece de uma evolução, certamente não vai demorar muito, falando coisa de 1, 2 anos no máximo, provavelmente a linha nacional aí da Hyundai, com destaque para o HB20 e o HB20S, já serão aí renovados. Partindo então para o Virtus Comfortline e o Fiat Cronos, eu acho que é o seguinte, se você já chegou nesse patamar de R$70 mil, procura um sedã compacto nessa faixa,
eu acho que o Virtus Comfortline entrega mais, principalmente do ponto de vista analisando o projeto como um todo, né? Começando pela parte de propulsão, hoje em dia o motor 1.0 com turbo, injeção direta, presente na versão Comfortline, né, 1.0 TSI, ele é um motor muito mais eficiente que o motor 1.8 16 válvulas do Cronos Precision automático, né, citando aí a versão topo de linha do sedã compacto da Fiat. Você tem um consumo muito mais baixo a bordo do Virtus, com um nível de desempenho praticamente igual em relação ao Cronos 1.8. Então você tem um deslocamento muito menor no motor do Volkswagen, mas graças aí aos periféricos mais avançados, como a injeção direta, o turbo, você consegue um nível de eficiência ímpar hoje no mercado. Além disso, o Virtus conta com uma plataforma moderna, isso se reflete em um nível de segurança estrutural muito alto. O Virtus, que tem aí 4 airbags de série, mas recebeu 5 estrelas nas provas de segurança, tanto para proteção de adultos como crianças. Você também tem uma cabine muito espaçosa. O espaço para os passageiros no banco traseiro chega a ser melhor no Virtus em relação ao Cronos. Em termos de porta-malas, você tem praticamente um empate técnico, né? A gente pode dizer assim, o Virtus com 521 litros e o Cronos com 525, porta-malas aí muito bons para o uso familiar, dão conta aí das bagagens da família sem nenhum problema. Então eu acho que hoje, colocando aí nesse ponto uma análise do custo-benefício, do projeto em si, eu acho que o Virtus Comfortline é uma das melhores pedidas hoje na categoria aí de sedãs compactos. Ele pode ser um pouco mais caro que muitos rivais, mas entrega esse projeto mais moderno, uma boa arquitetura, um motor, um conjunto mecânico mais eficiente. Então ele é um bom modelo, sem dúvida nenhuma, acho que vale a pena você destinar o seu dinheiro para esse carro. Bom, eu queria encerrar o vídeo de hoje com uma terceira questão envolvendo aí modelos usados. Veio de um leitor que ele colocou o seguinte cenário, ele está em dúvida entre um Kia Sportage 2012 ou um Ford Focus, aí na sua versão mais completa, Titanium, modelo 2015. Bom, eu respondi o seguinte, eu acho que, na minha opinião, vale muito mais a pena ele partir para o Kia Sportage, apesar de ser um modelo mais rodado, né, no caso aí do Kia, a gente está falando de um carro com 6 anos de uso, mas depõe contra o Ford os problemas envolvendo o câmbio de dupla embreagem Power Shift. Eu não me sinto confortável em recomendar o Focus com esse tipo de transmissão, porque a gente sabe do retrospecto aí de quebras, de falhas envolvendo esse câmbio. Então, eu acho que a razão é puramente essa. O Focus, claro, tem uma boa dinâmica, um bom motor 2.0, mas a transmissão é um grande problema envolvendo esse carro. Pelo menos no Kia, você tem, apesar de ser um carro mais rodado, com uma idade mais avançada, você tem um conjunto mecânico aí mais eficiente, aqui que inclusive dava 5 anos de garantia para o Sportage, né, para toda a sua linha aí de modelos vendida no Brasil. Mas eu acho que a bordo do SUV médio da Kia você teria mais tranquilidade aí, vamos dizer assim, no médio e longo prazo, né? Claro que ao optar por um carro 2012, a minha dica é a seguinte, verifique bem o estado geral desse carro, veja se as manutenções estão em dia, se todas a documentação também está ok. É interessante verificar bem no caso de um carro usado aí acima de 5 anos, a questão da procedência, né, ver o estado geral aí mesmo do carro, se ele se encontra aí em boas condições, porque caso contrário, você acaba tendo um custo aí com manutenção mais elevado, né? Então verifique bem o estado aí dos pneus, por exemplo, parte interna do carro, suspensão, se possível leve para que o seu mecânico de confiança dê uma boa inspecionada aí no carro antes de fechar negócio. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado aí a escolher a melhor opção entre os modelos que abordamos aqui hoje. Ou você pode procurar também aqui no nosso canal, lá no nosso site, achar outras dúvidas aí, outros automóveis que foram abordados. Eu espero que ajude aí na sua decisão. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.